Bom, então deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui, que estive olhando o nosso calendário do semestre e verifiquei que a nossa prova é daqui 2 semanas. Acho que é dia 27, 28, não sei direito, que não é quarta-feira que vem a outra. Então, para que a gente possa chegar na metade do nosso material, da nossa ementa, pensei em a gente fazer uma leitura de 2 capítulos hoje e de 2 capítulos semana que vem, e aí a gente consegue terminar a unidade 2 para depois fazer a prova, que vai ser composta, então, por questões referentes às 2 primeiras unidades do livro didático. Anderson, tu queria falar? Eu vi que... Não, só ia confirmar a data com o senhor que eu olhei no calendário. Quarta-feira, sem ser nessa, na outra, é dia 29. Então tá. Então a nossa prova é dia 29, né? Então a gente tem mais hoje e a semana que vem. Hoje a gente introduz, então, o estudo da segunda unidade do nosso livro didático, e eu pensei que iam ter elementos um pouco diferentes do que a gente viu na primeira unidade, mas é muito semelhante, assim, pelo menos a primeira e a segunda aula. Então dá para a gente condensar esses 2 capítulos numa aula só. Então hoje a gente vê o capítulo 5 e 6, a semana que vem o 7 e o 8. O capítulo 5 da unidade 2, ele vai continuar falando da sociologia, das ciências sociais, como a modalidade científica, a área do conhecimento que tem como objeto o comportamento humano e as relações humanas na coletividade. Então, continua naquela esteira dos estudos que a gente vinha fazendo, né? Das ciências sociais como ciências que estão ali disponíveis para a gente fazer uma leitura mais adequada do mundo, do nosso entorno. E essas ciências sociais, principalmente a sociologia, ela vai tomar como objeto de estudo o homem na sua relação com o outro homem ou na sua relação com o coletivo. Então, esse é o objeto da sociologia, como a gente já viu, e ele vai investigar 2 dimensões na história humana, e eu acho que é interessante a gente poder entender que essas 2 dimensões que a gente vai localizar na história da humanidade, ela também pode ser localizada na história de um indivíduo. É muito semelhante, então acho que é interessante vocês entenderem que aquilo que a gente consegue verificar, cientificar dos processos culturais, dos processos históricos, dos processos coletivos, a gente também verifica nos processos de um indivíduo. É interessante a gente pensar que o desenvolvimento das sociedades, eles são semelhantes em termos de dinâmica, em termos de desenvolvimento, aos processos individuais. Então, o que os sociólogos vão dizer? Que o homem, no início da sua história, tem uma relação com a natureza, aonde ele se coloca nessa relação com a natureza de uma maneira indiferenciada. Ele se coloca nessa relação com a natureza como se ele fosse parte integrante disso. Né? Então, ele está numa relação com a natureza como um elemento partícipe, fusional, como um elemento que não se diferencia desse todo.
Então nós temos o homem ainda no seu estado puro, animal. É o primeiro tempo da história da humanidade, o homem se indiferencia, ele é parte integrante da natureza. Assim como na história individual de um sujeito. E a segunda dimensão da história humana é que o homem sai dessa posição de um simples integrante da natureza para um agente que opera sobre a natureza. Então, a segunda dimensão humana é sair desse lugar de mais um objeto da natureza para operar sobre, para produzir mudanças na natureza, para produzir mudanças na sua relação com os outros homens, para que a sua vida fique um pouco mais prazerosa, um pouco mais satisfatória, um pouco mais produtiva. Né? Então, o homem manipula objetos, o homem transforma as coisas, institui regras, né? O homem elabora normas, leis, o homem interfere na natureza, e esse tipo, né, de interferência do homem sobre a natureza e sobre a sua relação com os outros homens, a gente vai chamar cultura. Então, é isso que o sociólogo nos diz, né? O homem, primeiro, está num estado de pura natureza, como um animal, entre outros, depois se diferencia e opera sobre a natureza, transformando-a e gerando isso que a gente chama de cultura. Né? Então, é assim que a sociologia começa a compreender a história humana. É isso que eu digo para vocês. Isso a gente encontra na história humana e na história de um único indivíduo. A história singular do ser humano é a mesma coisa, né? A gente nasce totalmente determinado e submetido ao nosso entorno, e aos poucos a gente vai se retirando dessa posição de objeto e operando sobre o nosso meio. Né? A gente vai fazendo também a nossa entrada na cultura, né? Assim como a sociedade, a cultura humana. Esse ambiente que a gente produz, que a gente constrói, que a gente forja, que a gente forma, que a gente transforma da natureza e no qual a gente passa a viver, a gente vai chamar de ambiente social. O conceito de ambiente social está aqui, né? É esse espaço físico aonde a cultura, né, atravessou a natureza, aonde estão os objetos transformados, aonde estão as normas, aonde estão os, as manifestações da linguagem. Então, digamos que o ambiente social é esse espaço físico transformado pela ação do homem, e o homem, esse espaço físico, o ambiente e a cultura que ele produz vão ser chamados de universo social. Então, a gente tem o ambiente social e o universo social que integra o todo, né? O ambiente transformado, o homem e a sua cultura. E aí, o autor do nosso livro didático vai dizer assim: perceba como isso amplia as diferenças entre o ser humano e o animal. Diferenças que não são apenas de grau, né? Porque o animal, ele está mergulhado na natureza, ele é regido pelas leis da natureza, ele é regido pelos instintos, enquanto o homem sai dessa posição. Então, o homem, né, na medida em que altera a natureza, altera e trabalha com os objetos e com as leis da natureza, ele sai da posição de animal. Então, é interessante a gente pensar que isso tudo é possível pelo fato do ser humano ser marcado por aquilo que é a sua grande diferença dos outros seres vivos. Qual é a grande diferença do ser humano para os outros seres vivos? A linguagem.
Isso é importante a gente entender. Que o que nos diferencia dos outros animais é que nós temos acesso à linguagem. Os outros animais têm acesso ao código, a códigos, nós à linguagem. Então, através e com o uso da linguagem, a gente forma a cultura. Por isso que a gente entende que no momento em que o bebê humano, nós estamos falando aqui com a Luana, né? Na medida em que o bebê humano, o bicho humano, é marcado, é atravessado, é recortado pela língua, pela linguagem, por esse sistema de signos, né? A gente é arrancado da nossa condição de pura natureza. E nunca mais voltamos à condição de pura natureza. Isso é interessante entender, porque depois que a gente for recortado, marcado, atravessado pela natureza, tudo que a gente vai viver daí para frente está marcado pelas leis da linguagem, pelas leis da cultura. O biológico, o orgânico. Então, a partir daí, o biológico, o orgânico, não estão mais em nós operando em estado puro, mas sim, né? Não estão mais operando em estado puro, mas sim amalgamados pela língua. Então, isso é central para a gente entender o ser humano, seja na nutrição, seja na enfermagem, seja na administração, seja na psicologia, nas ciências da saúde em geral e nas ciências sociais, a gente tem que entender, né, que no momento em que o ser humano se inscreve na cultura, o biológico e o orgânico não são mais mecanismos em estado puro. E esse espaço cultural, então, essa cultura que organiza o ser humano na sua relação com o outro, é composta pela moral, né, digamos, os costumes da sua sociedade, é composta pela ética, o que é o certo, o que deve ser feito, e é composta pela política. Então, a cultura teria essa tríplice estrutura, né, de moral, ética e política. Dizendo de outra forma, a gente deve entender, portanto, que o homem, digo, o ser humano, né, ele só pode ser entendido, ele só pode ser compreendido, ele só pode ser estudado na sua relação com o outro. Para a gente entender o homem, para a gente entender um fenômeno social, para a gente entender um sintoma, para a gente entender uma doença, para a gente entender um comportamento coletivo, é preciso olhar para o homem sempre em relação a um outro ou em relação à grande cultura, a sociedade que ele está inserido. Por isso que na psicologia se fala tanto, né, de que o ser humano é um ser biopsicossocial, mas isso serve para outras áreas também, né? Quando a gente vai querer entender o ser humano, a gente tem que entender o organismo, né? A gente tem que entender o aparelho psíquico e a gente tem que entender o aparelho social. Isso é o que faz com que exista, e a gente precisa entender a diferença das ciências naturais das ciências sociais, que está no nosso texto, né? As ciências naturais seriam as ciências que buscam a compreensão do mundo natural, né, pessoal, em seu estado puro, biológico, físico, químico. Então, as ciências naturais falam da química, da biologia, da física, ou seja, de fenômenos que não estão, o que teoricamente, né, não estão sofrendo interferências da língua, da linguagem dos signos. Enquanto as ciências sociais seriam esses objetos, seriam esses fenômenos que decorrem da
relação do corpo humano com a linguagem. Então, nós temos a sociologia, a psicologia, a economia, a ciência política, a administração, a antropologia e assim por diante, né? Então, nós temos as ciências naturais, as ciências duras, como se diz, né? E as ciências humanas, as ciências sociais. Que acho que todos aqui, né, todos que estão aqui, fazem parte das ditas ciências humanas, ciências sociais. Então, a sociologia vai se preocupar em investigar isso, né? O homem a partir do seu aspecto social. Para resolver problemas, para interpretar fenômenos, para propor intervenções, para propor transformações, para fazer uma leitura adequada dos movimentos sociais. E um desses grandes teóricos da sociologia, a gente viu alguma coisinha dele na outra aula, a gente vê um pouquinho mais hoje, que é o filósofo alemão, o sociólogo alemão, Max Weber. Que o Max Weber, ele tem uma vertente de pensamento um pouco diferente das outras vertentes positivistas que a gente viu na terceira, quarta aula, que ele é alguém que vai tentar entender os fenômenos coletivos, os fenômenos sociais, sempre tendo como foco da sua investigação a singularidade do ator, do agente social, e não o estudo dos grupos, das comunidades, das nações, dos países, mas o estudo do núcleo menor desses fenômenos, que é o indivíduo. Ele vai entender que se a gente quer compreender a sociedade, a gente precisa focar no indivíduo, já que a sociedade é composta por indivíduos. E ele vai dizer, a partir desse tipo de perspectiva, que o que interessa, então, para pensar e entender a sociedade é a ação social. A ação social seria a ação desses indivíduos que compõem a sociedade. Então, a ação social seria aquilo que cada um de nós faz deliberadamente, né? E que produz eco, produz efeito na grande estrutura que a gente vive. Então, a ação social é a ação de um agente que produz efeitos, que produz sentido na grande coletividade. Todos nós, então, fazemos isso, né, de formas, às vezes, muito bem pensadas e, às vezes, de formas involuntárias, automáticas. Mas, para ser ação social, essa ação precisa reverberar na coletividade, produzir um efeito, ter um sentido. Tá bem? A gente acho que viu algo sobre isso nas outras aulas. E essa ação social é o núcleo mínimo também, né, que vai tornar possível que exista a relação social. Então, a ação social e o indivíduo são os núcleos mínimos dessa grande estrutura que a gente chama de sociedade. Então, é por esse tipo de fenômeno que o Weber vai se ocupar. Então, vocês veem que é uma coisa meio óbvia, né? Que não é possível a gente estudar a sociedade sem estudar o indivíduo, e não é possível a gente estudar o indivíduo sem estudar a sociedade, né? Então é por aí que vai o trabalho dele. E ele vai, de uma maneira muito inteligente, a meu ver, falar que existem 4 grandes formas de ação social. Então ele vai propor um resumo de 4 grandes maneiras do agente agir socialmente. Vamos ver essas maneiras de ação social. A primeira delas ele chama de ação social racional com relação a fins. O que é isso, né? Ele vai dizer que quando a gente age, vai dizer que esse tipo de ação social
é quando a gente age pensando nas consequências daquela ação, ou tendo como foco o que vai resultar, qual é o fim, qual é que é o desdobramento final daquele esforço, daquele movimento. Então, geralmente é uma ação pensada, calculada, aonde a gente vai se interessar pelo a posteriori, né, dessa ação. Isso lembra um pouco o que a gente viu a aula passada sobre o utilitarismo. Ou seja, que o valor da ação, a intenção da ação, está associada com os resultados finais. Depois ele vai falar que tem outro tipo de ação social, que é aquela com relação a valores. Ou seja, é quando a gente age não tão preocupado ou calculando as consequências, mas se ocupando sim dos valores que estão a priori da ação. Eu vou fazer isso porque é certo, eu vou fazer isso porque é justo, eu vou fazer isso porque é o correto a ser feito, independente do resultado. Então, esse é uma ação social com relação a valores que lembra aquilo que a gente viu da ética kantiana, da ética deontológica, da ética dos deveres. Então, são duas formas racionais de agir, uma mais consequencialista e outra mais deontológica, mais pautada nos valores priorísticos. A terceira forma de ação social que o Weber propõe é a afetiva. Então, seria uma ação social, seria um agir no mundo, aonde o que está operando é o sentimento, o afeto, o instinto, a emoção, o prazer, o, o, o imediatismo, o irracional. Né? Seria uma forma de agir mais instintual, digamos assim. O ódio, o desejo, a vingança, o amor, a fome, a sede, a vingança, já falei, né? A libido, seria essa maneira de agir mais primitiva. E a quarta forma de ação social é aquela que a gente geralmente se ocupa de fazer sem se dar conta. É o piloto automático, né? É aquilo que a gente faz porque a gente internalizou inconscientemente aqueles costumes, aqueles hábitos, a gente internalizou aquela forma de agir com o outro e com o mundo, e vai fazendo isso de forma involuntária. E aí ele vai trazer exemplos de como a gente põe isso na narrativa cotidiana. Então, essa ação social que a gente estava falando agora, né? Essa ação social mais involuntária, mais relacionada ao que foi internalizado da cultura, a gente vai poder representar ela com esse tipo de frase, né? Quando as pessoas falam assim, eu sempre fiz assim, ou lá em casa se faz desse jeito, né? É essa coisa que a gente vai fazendo e não se apropria muito bem disso. A ação afetiva é aquela ação que a gente reconhece nas frases, o principal é viver o momento, o que importa é o dia de hoje, eu fiz porque eu gostei, para mim vale tudo, tudo pelo prazer, tudo pelo dinheiro, né? Essa ação social mais imediata em relação à coisa, em relação ao objeto. A ação racional com relação aos valores, então são as grandes causas morais, né? O fundamental é que a nossa causa seja vitoriosa. Eu acredito que a minha missão na Terra seja fazer isso. Né? São essas grandes crenças que a gente toma para conduzir uma ação. E essa ação racional com relação aos fins
é essa mais metódica, mais calculada, né? Por exemplo, se eu fizer isso ou aquilo, pode acontecer tal coisa. Então, vamos considerar qual é a melhor alternativa. Eu acredito que seja melhor conseguir isso do que aquilo, ou os fins justificam os meios. Então, são estruturas discursivas que o autor do nosso material didático traz para esclarecer o que o Weber entende por essas 4 formas ideais, esses 4 tipos ideais de ação social. E aí, após isso, ele vai falar um pouco mais sobre esse processo de entrada do sujeito na cultura e de alienação do sujeito à cultura. Ele vai trazer essa ideia de que o ser humano ele vai se alienando à estrutura de linguagem, porque isso tem uma função de protegê-lo e de dar um lugar para ele na existência. Mas então, uma coisa que eu acho importante a gente conversar é entender por quê. Por que a gente se culturaliza? Por que a gente se humaniza? E por que a gente inventou a linguagem? Acho que vocês sabem que entre todas as espécies vivas no mundo, nós, seres humanos, somos aquela que quando vem ao mundo, quando nasce, fica mais tempo na dependência de um outro para se desenvolver do que qualquer outro animal. Então, quando o gatinho nasce, ele fica alguns dias aí dependente da mãe, depois ele já sai por aí saltitando e cuidando da sua vida. Assim é igual com o cachorrinho, assim é igual com o bezerro, assim é igual com o porquinho. O bichinho nasce, precisa dos cuidados da mãe por alguns dias e depois ele já é autônomo. O ser humano é muito diferente. O ser humano nasce, agora vai nascer a Isabela, né, filha da Luana, em novembro. A Isabela vai nascer e, diferente do gatinho, do porquinho, do cachorrinho, o nenê, o bebê humano, a Isabela, vai depender inteiramente dos cuidados dela, né, por muito tempo, por anos, né, por anos. Ou seja, a cria humana, o bebê humano, fica muito tempo dependente inteiramente dos cuidados e da cultura que o recebe, que o acolhe. Então, essa necessidade total dos cuidados do outro ser humano, né, faz com que a cria humana precise se alienar a essa linguagem para poder sobreviver, para poder ter um lugar, ser olhada, ser falada, ser protegida. Isso é o que nos diferencia dos animais, e isso faz com que a gente, para viver, né, a gente se aliena a esse universo de representações, de códigos, de significados, de significantes, que é a cultura. Por isso que a gente fala, por isso que a gente tem acesso aos símbolos, né, para sobreviver. Então vocês imaginam, né, que a primeira grande cadeia cultural que nos marca é a cadeia cultural materna. Depois, essa grande cadeia, essa grande teia de representações materna incorpora a cadeia cultural paterna. Então, a primeira família, né, vai nos dizer quem a gente é,
quais os valores, o que a gente gosta de comer, que sons são agradáveis, que roupas são bonitas. Depois essa cadeia cultural da pequena família se estende para a família um pouco maior, os tios, os primos, os parentes. Depois isso se dilata um pouco mais para a cultura da comunidade, do bairro, da escola. Depois isso vai para a cidade, depois vai para a nação, para o país, né? Então, vai dilatando essa teia, esse tecido simbólico que a gente precisa se alienar, e se culturalizar, e se humanizar. Então, isso aqui, né, vai explicar para nós por que a gente fica tão atrelado à gramática, à linguagem e a isso, e a esse universo de símbolos que é uma questão específica do ser humano. É com isso, né, que esse sociólogo alemão, é com isso que ele vai trabalhar. Então, o Weber, né, a gente conhecer um pouquinho mais, ele nasceu na Alemanha em 64, faleceu em 1920, né, então viveu ali uns 60 e poucos anos, estudou filosofia, história, sociologia, e foi fazer os seus principais estudos nessa área que a gente está vendo aqui. Então, o que eu falava antes para vocês, a diferença maior dele com os outros filósofos é que os outros filósofos, sociólogos, positivistas, eles têm a tendência a pensar o indivíduo sempre numa posição mais objetal, sempre numa posição mais passivizada em relação a essa engrenagem, em relação a essa grande estrutura cultural. Já o Max Weber, ele pensa o contrário. Ele pensa que o indivíduo não é um boneco que vai sofrer os efeitos da cultura, mas o indivíduo, ele é o protagonista que vai produzir efeitos na cultura. Então ele subverte, né? Ele coloca em primeiro plano o indivíduo, em segundo plano, né, os efeitos que o indivíduo produz, que são os efeitos culturais. E os filósofos, os sociólogos positivistas anteriores vão estudar mais o grande grupo e os efeitos que esse grupo produz no indivíduo. Né? Então essa é uma diferença interessante para a gente entender o Weber. E ele também vai ser como eu já coloquei para vocês em outra aula, ele também vai ser um defensor do capitalismo. Enquanto Marx detonava, né, a estrutura capitalista, o Weber vai defender, vai dizer que o capitalismo é uma estrutura justa, que organiza a sociedade, que distribui os lugares, que institui relações de interdependência, que produz avanços técnico-econômicos, científicos, ou seja, ele vai defender essa ideia da autorregulação, né, do sistema capitalista. Tá bem? Isso é mais ou menos o que a gente encontra de essencial, de importante, da aula 5. Vocês ficaram com alguma dúvida antes da gente ir para a aula 6? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso? Sim, Anderson? Da minha parte, não, professor, tá tudo tranquilo. Eu até hoje tirei o dia aí, algumas horas da tarde, para fazer algumas atividades aí no AVA, referente justamente a essa aula que o senhor está dando. Então, eu já estava meio por dentro, estava vendo lá já. Tá bem legal. Eu utilizei aqui alguma contribuição da teoria lacaniana, né, da cultura, mas ela dialoga perfeitamente com a teoria desses sociólogos, tá? Bem, saindo da aula 5, a gente vai para a aula 6, já que teremos prova daqui
15 dias. E a aula 6, ela vai de novo tocar nos conceitos marxistas, agora nos principais conceitos que seria classe social, exploração e alienação. A gente já viu isso, mas vamos rever para marcar de vez o nosso entendimento sobre esse assunto. Então vocês vão ver lá no capítulo 6, né? Mais uma vez, né, vamos nos aprofundar sobre esse conhecimento importante do pensamento marxista, que é o sociólogo mais revolucionário do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. E aí vocês vão encontrar ali também que o pensamento de Marx, e Marx em si, é um militante, né, da corrente socialista, ele é um militante das transformações sociais, e vai pensar a filosofia, a sociologia, sempre como uma ferramenta de revolução, de intervenção, de transformação das relações humanas, e não como pura teoria. Então, isso vocês já escutaram. Vocês sabem que tem pessoas que têm horror à doutrina marxista, vocês sabem que tem pessoas que lutam pelo socialismo, pelo marxismo, né? Então, cada um lá vai ter seus argumentos, né? Então, o marxismo é isso, né? É um cara que pensou e construiu uma doutrina para produzir intervenções nas injustiças e na desigualdade social. Mas o que ele vai trazer um pouco mais do que isso, né? Ele vai dizer assim, olha que interessante, ele vai dizer que nós seres humanos, que nós nos desenvolvemos na vida dentro dos limites, dentro dos lugares que o sistema econômico, político, social estabelece para cada um de nós. Quer dizer que cada um de nós vem ao mundo e vai ser situado, vai se encontrar dentro de uma estrutura pré-estabelecida, a nossa vinda ao mundo, e nós vamos se movimentar nesse jogo dentro dos limites estabelecidos por essa estrutura. Quer dizer que a gente vai, digamos assim, jogar o jogo com as cartas que a estrutura econômica, política que a vida vai nos dar, né? Então ele diz assim, exemplos, para a gente entender isso. Quando alguém diz que uma pessoa é pobre porque quer, ou porque é preguiçosa, ou ainda ignorante, essa pessoa está supondo que nós somos o que somos somente por nossa vontade. Não avalia que a estrutura e a organização da economia, da sociedade, da política tenha qualquer peso sobre a nossa vida. Outro exemplo é quando uma pessoa diz que uma pessoa é pobre por vontade de Deus, e não dadas as causas das condições concretas em que esse indivíduo vive. Ou quando alguém diz que fulano é pobre porque é negro, né? Ou porque é amarelo, no sentido de achar que a natureza da biologia vai definir o destino da vida de alguém. Então, o que o Marx está dizendo, né? Que se a gente ignora que o destino, que o caminho, que o desdobramento da nossa vida tem relação com o contexto histórico, social, cultural, econômico, a gente está numa posição que ele chama de alienação. Então, aqui a gente tem o conceito de alienação social, né? Se eu acho que tudo depende de mim, né, e que eu não tenho, o que acontece comigo não tem nada a ver com a sociedade, com o meu entorno, eu estou ignorando, né, que
a cultura opera sobre mim. Ou se eu acho que eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu estou ignorando que eu tenho parte, que eu tenho responsabilidade, que eu sou uma parcela do grande grupo. Então, se eu desconheço os efeitos da minha ação sobre o mundo e os efeitos do mundo sobre a minha ação, eu estou numa posição de alienação. Alienação vem do latim alienus, que significa de fora, pertencente a outro, tá? Como diz aqui. Então, o Marx vai dizer isso, né? Ele vai dizer que o capitalismo é uma fonte de alienação. Alienação por quê? Porque aí ele volta para essa dialética do burguês e do proletário, né? Do dono dos meios de produção com o empregado, com o trabalhador, e vai dizer assim, que cada vez mais o cara que trabalha na firma, na empresa, na fábrica, cada vez mais ele vai se tornando ignorante em relação ao seu papel na grande cadeia produtiva. Então ele fica alienado, né, do processo do seu trabalho. Cada vez mais ele se desidentifica com o produto final, aquilo que é produzido lá no final da esteira, né? Ou seja, ele fica alienado em relação ao que resulta do seu trabalho. Cada vez mais ele trabalha não pela sua necessidade, mas pela necessidade do mundo lá fora. Então ele também fica alienado da necessidade de si próprio, né? Ele trabalha não para ter o objeto da sua necessidade, mas para produzir o objeto da necessidade dos outros. Cada vez ele trabalha unicamente para poder sobreviver, então ele fica alienado daquilo que é a essência da condição humana, ele fica objetalizado, ele fica transformado em peça, em engrenagem, em mercadoria. Né? Cada vez ele fica alienado aos disparates, mandos e desmandos do dono dos meios de produção. Então, na verdade, dentro da leitura marxista, o proletário se torna um fantoche, um objeto, uma ferramenta nas mãos do outro. Tá? Ele perde a sua potência de ser um agente, um sujeito, um protagonista da sua história. Então ele vai dizer para nós, nessa sua crítica ferrenha ao capitalismo, que o capitalismo é uma força que coisifica o mundo e que coisifica o ser humano. Transforma tudo em coisa, tudo em objeto de troca, de valor. Vocês veem que ele é bem radical, né? Eu não sei, certamente vocês lembram quando a gente assistiu um pedacinho daquele filme do Charles Chaplin sobre os tempos modernos, que ilustra, né, basicamente o que a gente está revendo aqui. Então isso é o quê? Isso é a ideia de alienação. Depois a gente vai para o conceito, para a ideia de classes sociais. Então vocês também lembram comigo que o Marx vai entender que o funcionamento da sociedade se dá a partir de conflitos entre as classes sociais, um conflito que não se encontra nunca um consenso, porque, né, o burguês quer explorar ao máximo o trabalho do proletário, e o proletário luta o tempo todo pela sua vida, por ter mais dignidade, por ter mais direito, por ter melhores salários. Então, cada um, né, lutando pelo seu interesse, gera essa força constante entre as classes sociais. E essas classes sociais também são produtoras de alienação.
também são produtoras de conflito, de separação e de disfunção, né, da economia humana. Diferente do Weber, que vê isso como um processo funcional, né? O Marx vai ver como disfuncional. Aí ele vai fazer um aprofundamento acerca dos processos de produção e vai desenvolver o conceito de mais-valia, que também é um conceito interessante, né? Por que ele vai desenvolver um conceito de mais-valia? Para dizer o quê? Para dizer que a coisa em si, o objeto em si, a matéria-prima da onde se produz aquilo que se vende, que se troca, ele vai dizer que isso só adquire valor na medida em que alguém trabalhar sobre esse objeto. E aí ele dá aqui o exemplo do sapato, né? O sapato ele é um pedaço de couro, com linha, com agulha, que precisa de uma mão de obra, precisa de um saber fazer para transformar esse objeto morto num objeto que possa ser posto numa relação de valor e de troca. E quem faz isso, né, é o trabalhador, é o operário, é o proletário. Então ele diz assim, né, que o capitalista, o dono desses objetos, dessa matéria-prima, explora o saber fazer, explora o trabalho do artesão, né? O trabalho do proletário, de forma a pagar o menos possível pelo seu trabalho, para extrair um lucro cada vez maior pela venda desse produto. Então, o proletário faz o quê? Reduz o salário ao mínimo para extrair um lucro máximo do objeto final. E esse lucro máximo possível de se extrair do produto, o Marx vai chamar de mais-valia. Mais-valia seria o quê, né? Seria um lucro que não é necessário. Seria um lucro que é pura ganância, né? Digamos assim, que enfraquece cada vez mais o saber fazer, o valor do trabalho e da mão de obra, e enaltece cada vez mais o valor do objeto em si. Então, o burguês, né, o capitalista, ele está sempre em busca dessa mais-valia, desse gozo a mais, desse pedacinho a mais de carne que ele pode consumir da vida, né, do seu funcionário, do seu empregado. Então, mais-valia é isso, né? O valor excedente produzido pelo operário e que fica nas mãos do capitalista. E vai também trazer aqui uma ideia que nasceu lá com a Revolução Industrial, que eles perceberam, né? Que o burguês percebeu bem cedo que dividindo o trabalho entre várias pessoas, né? Ele consegue lucrar mais, ele consegue ter mais gozo, ele consegue encontrar mais-valia. Lucrar mais. Então, vamos botar mais gente trabalhando por um salário menor, que aí eu posso lucrar mais. E aparece uma problemática que vem desde aquela época, mas que aumenta mais ainda no mundo de hoje, que é o uso de robô, o uso de tecnologia, o uso de máquina, que vai esvaziando ainda mais o valor da mão de obra do assalariado, né? Então aqui a gente está falando de uma problemática bem contemporânea que tem a ver com na medida em que mais máquinas e que mais tecnologias e que mais robôs vão fazendo o trabalho do ser humano, mais
se torna barato e mais se torna desvalorizada a mão de obra humana, né? Só que isso vai gerar, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, ou pode gerar uma implosão do funcionamento econômico, né? Porque se as pessoas param ou deixam de ter trabalho, deixam de ser empregadas, né? Quem é que vai consumir todo esse produto? Quem é que vai consumir toda essa produção, essa hiperprodução de objetos de consumo? Daqui a pouco se produz, se produz, se produz, de forma cada vez mais automatizada, mas não tem ninguém para consumir. E acho que, de alguma forma, isso já está acontecendo, né? Na medida em que a gente está funcionando numa sociedade de descarte, né? De consumir puramente por consumir, por imposição, por manipulação da indústria, do marketing, do mercado. E, por fim, o Marx, para propor uma transformação, uma mudança, uma intervenção, uma revolução nesse funcionamento, ele vai importar a dialética do senhor e do escravo, do Hegel, para dizer o que precisaria acontecer, então, para a gente sair disso. Falei um pouquinho na aula passada sobre a dialética do senhor e do escravo, do Hegel, e volto a falar agora para vocês entenderem bem o que ele quer dizer. A dialética do senhor e do escravo a gente encontra num livro chamado A Fenomenologia do Espírito, de Hegel, aonde ele vai mostrar, né, que a relação do sujeito, a relação de um indivíduo ou de uma força produtiva ou de uma consciência, que a condição de que uma determinada pessoa ou uma consciência ou uma coletividade se constitua como tal, é preciso que ela esteja numa relação com outra entidade, com outra consciência, com outra coletividade. Então ele vai dizer assim, que para haver um senhor, ele usa, né, essa metáfora da escravidão, né, porque na época isso existia. Ele diz que para haver um senhor é preciso haver um escravo. Não há escravo sem senhor e não há senhor sem escravo. Quer dizer que a experiência existencial exige essa dialética de reconhecimento de um pelo outro e vice-versa. Então, essa dialética é a seguinte, né? Vocês podem acompanhar o texto comigo. Dois homens lutam entre si. Um deles é pleno de coragem e captura o outro em combate, né? Então, o senhor tem coragem, vai à luta, bota a sua vida em jogo e captura o escravo. Captura o escravo, mas não mata o escravo. O conserva, e é daí que vem a palavra servo, de conservo. Conserva a sua vida para poder usufruir da sua vida. Então o senhor captura o escravo e obriga o escravo a fazer ele o trabalho pesado, o trabalho difícil do senhor. Então o senhor obriga o escravo, né, a fazer o trabalho duro, digamos assim. E o senhor, nesse processo, vai ficando cada vez numa posição mais distanciada da natureza, certo? Então, o escravo passa a ser aquele que limpa a casa, que cuida dos filhos, que faz, que vai plantar e colher os frutos da fazenda, né, que vai tratar dos animais. Então, o escravo vai podendo se apropriar cada vez mais do saber fazer, enquanto o senhor vai ficando cada vez numa posição de alienação da sua condição humana, né? E aí, essa dialética vai nos mostrar
que em determinado momento existe uma inversão dessa relação do senhor e do escravo, no sentido de que o senhor se retira tanto da posição de agente que daqui a pouco é o escravo que tem o poder, no sentido de que o senhor já não sabe mais tratar nada das questões do seu império, da sua fazenda, do seu negócio, e quem sabe fazer tudo é o escravo. E nesse ponto, nessa virada dialética, é o escravo que está no controle e é o senhor que fica escravizado pelo saber do escravo. E essa é a lógica, né, que o Marx retira de Hegel para falar de que isso funcionaria assim também para o sistema burguês proletariado. Ou seja, essas grandes fábricas, essas grandes indústrias, essas grandes empresas, elas só funcionam porque existe o trabalhador que sabe tocar isso adiante, que sabe fazer o processo acontecer. Enquanto o dono da empresa, o dono dos meios de produção, é apenas o dono dos meios de produção. Não tem o saber fazer, o saber trabalhar com isso. Então, o Marx diz assim, bom, na verdade, quem é que tem o poder na mão é o proletário, é o operário. Porque se o operário se negar, né, a trabalhar nesses meios, nessas indústrias, o dono dos meios de produção não tem como continuar o seu negócio. Porque do seu negócio ele já não sabe mais nada. E aí vem aquela ideia, né, de que se os operários tivessem consciência disso, do quanto o sistema funciona por causa da sua atuação, do seu saber, se os operários se juntassem e entendessem que é eles que têm o poder e é eles que têm a decisão, eles poderiam subverter esse sistema e colocar no lugar do escravo o capitalista, o dono dos meios de produção. Essa é uma dialética muito interessante, né? Porque é para mostrar o poder do proletário sobre o capitalista, de inverter essa lógica, pois o trabalho, quem sabe fazer é o proletário, quem tem o meio de operar sobre a natureza é o proletário, quem é o agente e consegue controlar as forças dos objetos do qual ele resulta numa produção é o proletário. Então, é o proletário que tem o saber fazer. Olha, é uma teoria interessante, né? Tem as suas limitações, como toda teoria, tem os seus pontos positivos, como toda teoria, e a gente encerra nesse ponto a aula 6 da unidade 2. Então, nós vimos hoje a aula 5 da unidade 2, sobre o Weber e sobre a ação social, e vimos a aula 6 da unidade 2, sobre classes sociais, exploração e alienação. Volto a ressaltar, para quem não estava aqui, semana que vem a gente vê a aula 7, a aula 8, e na outra semana a gente faz a prova. Isso, né? Se alguém ainda não me enviou o certificado da trilha, que vocês têm que me enviar, e dos estudos dirigidos, a foto, né, da tela, ou um print que vocês concluíram os estudos dirigidos, façam isso hoje até às 10 horas, porque depois eu vou calcular essas notas, né? Vou calcular quem mandou, quem não mandou, e amanhã eu vou registrar, então, as notas de vocês da avaliação formativa 1, tá certo? Então, aproveitem agora para realizar as atividades do AVA referente à aula 5 e à aula 6,
e me mandar, quem ainda não mandou, a foto da trilha, do certificado da trilha e da ED, tá? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Ou alguém tem alguma dúvida ou comentário? Patrícia, Jennifer, Anderson, Viviane, Luana e Tatiane. Da minha parte, nada, professor. Que bom, fico feliz que vocês entendam direitinho, então, o nosso estudo. A minha também, professor. Muito obrigado aí. Que bom, Anderson. Consegui já tranquilo. mandar hoje aí já, né? Sim, isso. Melhorou um pouco, Luana? Melhorei, aham. Botou Então tá, uma... prof, boa noite. Tá bom, boa noite. Então, nos vemos semana que vem. Tá Bom bom. feriado para você semana que vem, bons estudos hoje ainda, tá? Boa noite, professor. Valeu. Tchau, Tchauzinho. gente. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite.